Salve Oxalá, salve o grande criador. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Templo Face da Lua. É um canal que fala sobre espiritualidade. Roda a vinheta. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá. O canal sempre busca discussões sobre temas do dia a dia ligados à espiritualidade. O tema de hoje é o medo. O que é o medo, Alex? O que é o medo? Aí a gente já tira o trauma. Nossa. Sabe que eu nunca parei pra pensar nisso? É o medo. Eu acho que o medo é o receio do desconhecido. É você ser pego de surpresa. Eu acho essa resposta pronta bem engraçada. É bem engraçada porque assim, todas as vezes que nós perguntamos o que é medo, a pessoa fala, é o medo do desconhecido. Aí, como que o medo do desconhecido é o próprio medo? Entende? Você parece que entra num looping. Mas a gente tem medo que a gente conhece também, né? Então, eu acho É que... difícil. porque eu acho muito mais fácil nós termos medo daquilo que a gente conhece do que aquilo que a gente não conhece. Porque o medo do desconhecido é uma utopia. É uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão. Ah, eu tenho medo de algo que eu não conheço. Como que eu posso ter medo? Que... Você nem sabe se existe. Exato. É. Eu acho que talvez seja uma trava que a gente se coloca para não assumir responsabilidades e não fazer as coisas que eu quero. Não é desculpa. É uma desculpa. Não encarar a realidade. Talvez. Então, não sei se é não encarar, desculpa, é a realidade ou simplesmente falar assim, olha, eu tenho medo, então isso justifica eu não fazer e não ir atrás. Não assumir um risco. Não assumir a responsabilidade. Então, assim, se eu não fiz, eu tenho que colocar a culpa em alguém. Então, eu coloco a culpa no medo. Mas eu acho curioso assim, né? Porque nós entramos num tema que é, olha, o medo é a falta de coragem por não assumir risco. Mas se o medo é algo conhecido, aí você consegue calcular risco. Consegue. Agora, o medo, se ele não é conhecido, é impossível você calcular risco. Então, mas às vezes a gente nem chega no cálculo do risco. Simplesmente eu falo, eu tenho medo. Mas a gente tem medo do quê? Qual é o medo mais verdadeiro para o ser humano? Fracasso. A morte. A morte. Julgamento. Julgamento, pra mim, não gera medo. Você, né? Ah, não. Pode julgar o que quiser. Isso eu não tenho medo, não. Nenhum, absolutamente. Eu acho que é do julgamento, que eu falo do seu próprio julgamento. Porque Pior assim, ainda, se eu você nunca não vou fez, me tratar. se você fez e não deu certo, Eu vou fazer de novo. a gente trava. Então, mas aí não é medo. Aí não é medo. Eu acho assim, eu tô vendo que, pelo argumento, o medo é uma desculpa. Mas eu acho que assim, você rebaixa o medo, entendeu? A hora que você torna ele uma desculpa. Porque eu falo assim, existem medos que pra mim são reais. Por exemplo, você tá num avião e pula sem paraquedas, você não vai sentir medo? Burrice. Muito. Entendeu? E aí assim, é o medo porque a chance de você morrer, ela é bem grande. Tá, que você foi burro. Quem vai pular de paraquedas sem... pular do avião sem paraquedas? Então, mas você vê gente fazendo esse tipo de maluquice. Esses dias eu tava vendo um vídeo, o cara pula de um avião para entrar no outro. Né? E isso geraria medo, porque o risco ali, o risco de vida é muito grande. Mas aí ele se alimenta da adrenalina que causa... Ele não tá pensando no medo. Se ele pulou... Mas aí não Ele tem tá mais pensando como pensar no medo, né? Pulou, o medo sumiu. Mas vamos pensar, e se a pessoa não tem medo? Porque se a pessoa que pulou, que você diz, de repente, ela não tem o sentimento de medo.
O medo seria uma preservação. Eu acho seria que essa é a grande pergunta, né? A pergunta que vale $1 milhão. Nós conseguimos não ter medo ou nós criamos coragem? Porque a coragem para mim não é a ausência do medo. Não. A coragem é o enfrentamento do É medo. uma determinação. Né? Eu acho que a gente nunca, né, supera medos reais. Nós desenvolvemos a coragem para enfrentá-lo. Uma vez eu vi uma reportagem super interessante sobre o medo. Como seria a sociedade, eles fizeram um estudo, um ensaio, como seria a sociedade sem medo. Seria um caos. Simplesmente não existiria a sociedade, da forma que a gente conhece. Então o medo é uma rédea. É uma autorregulação. Uma rédea. Porque, vamos supor, se você não tem medo, então você não vai ter medo da polícia, você não vai ter medo de nada, você não vai ter medo de bandido, você não vai ter medo de carro, você não vai ter medo de pular, você não vai ter medo de nada. Então, para você se torna uma coisa natural. O medo, de certa forma, pegando esse lado fisiológico, é uma forma de contenção. Então o medo é necessário. Para a gente se manter coerente com a situação, eu acho que o medo é necessário. Era nesse ponto que eu queria chegar. Se o medo é necessário, por que eu tenho que enfrentar? Eu não enfrento o medo. Eu acho que eu não enfrento. Então, eu gosto de fazer uma análise, e é uma análise que é interessante. O medo é necessário, partindo da premissa de que sem o medo haveria o caos. Então o medo é necessário. Se o medo é necessário, tem coisas que eu devo temer e coisas que eu não devo temer. Aquilo que eu devo temer são regras de conduta e não regras de periclitação, entendeu? Não é coisa que me causa perigo. Isso é uma questão muito interessante, porque a hora que você começa a analisar, a gente desconstrói o medo. Ou seja, aquilo que nós deveríamos temer, nem sempre a gente teme, e aí nós construímos uma cadeia de valores baseada no medo para que a sociedade possa existir. E sem o medo, eu teria coragem? Aí que está a questão, né? Desculpa. Como a coragem é um ato de enfrentamento, esse enfrentamento eu não diria que ele é apenas restrito ao medo. Você pode ter coragem para outras coisas além do medo, né? A coragem para mim, eu falo que eu defino a coragem de uma forma bem simples. É aquele momento que você tira da sua cabeça a sua trava. Aí você se joga. A trava não seria o medo? Não, porque, por exemplo, eu estou inseguro. Insegurança é diferente de medo, né? Por quê? Inseguro é alguém que ou se preparou mal, porque assim, eu estou inseguro para a prova, não estudei. Mas o medo e a insegurança não estão ali, a distância entre os dois não é um fio de cabelo? Concordo. Como amor e ódio também, são antagônicos. Sim. Né? Eu acredito que o medo ele é muito mais abstrato do que a insegurança. A insegurança você sempre sabe o que lhe traz insegurança. O medo nem sempre a gente tem claro o que causa medo. A gente não tem claro, por exemplo, não sei se vocês já se depararam, por exemplo, você vê uma cobra, você tem medo por quê? Se você nunca foi picado por uma cobra. É uma coisa que você não consegue explicar, mas você tem medo daquilo. Mas você nunca foi picado por uma cobra. É curioso isso. Mas aí entra também o que você já escutou. Que aí você pega, escuta e você absorve como se fosse seu. Entra a sabedoria. Então você está se apropriando de um medo. Sim. Mas acho que muitas coisas que a gente tem na vida, não só o medo, a gente faz essas apropriações. O interessante é assim, eu acho muito curioso que o medo eu definiria que nós temos diversos tipos ou padrões de medo, né? Tem o medo do conhecido, tem o medo do desconhecido, tem o medo necessário, tem o medo não necessário, porque é engraçado,
o medo não é uma coisa única. Não é linear. Ele não é linear. Né? Por exemplo, esses medos, o medo da punição. Né? É curioso porque o medo da punição, ele é necessário? Pensando socialmente, vamos pegar por esse gancho, eu acho que sim, porque você tem que respeitar a regra de convívio. Concordo. Então é assim, existe medo que é necessário. Por exemplo, meu filho, se você falar palavrão de novo, vou encher a tua boca de porrada. Criou um medo. Entende? E é necessário para uma boa educação. Quando eu tirar a criança, era. Hoje em dia, acho que não pode mais, esse medo não pode ter mais. Né? Ah, mas isso é complicado, né? Porque assim, né? Não tô falando espanque o seu filho, mas eu acho que de vez em quando uma boa surra é necessário. Porque senão você não cria o medo que vai gerar um respeito. Ah, filho, vem aqui conversar, né? Mas ele tá falando de pais e filhos, mas ele de vez em quando faz isso comigo. Espanco ela. Nossa. Passa a régua. Deixo sem comer. Não dá café da manhã. Não dá café da manhã. Não dá janta. Já não posso falar palavrão. Mas é que assim, eu acho que alguns palavrões das bocas das mulheres dói mais do que... Mas é um posicionamento. Isso me causa medo, porque ela vai falar isso na hora do... em vários momentos não ocasionais. Olha, eu só sei que eu tenho medo dos temas, porque dá nó na cabeça da gente. Então, mas é interessante porque assim, por que eu propus o medo? Porque o medo é algo que a gente fala, é ruim, e ele é necessário. Então, tem alguma coisa errada nesse é ruim. Entende? Tá errado. Então, muitas vezes é importante que nós valorizemos o medo. Ó, eu tenho que dar valor a esse medo, porque esse medo me gera a condição de ter coragem, esse medo me gera uma construção, esse medo me gera um poder de aprendizado, de entendimento. Então é assim, eu acho que nós tornarmos o medo uma coisa ruim não é bacana. Mas aí assim, entra outros pontos que a gente considera ruim e a gente vai levar para esse mesmo lado. Por exemplo, a tristeza. Ela está sugerindo o tema para o próximo bate-papo. Nós ficamos por aqui. Uma excelente semana a todos e até breve. Tchau, tchau. Tchau.